Achei que nunca mais amaria, até conhecer ela aos 62 anos. Eu jurei que o amor já não fazia mais parte da minha vida. Aos 62 anos, depois de perder minha esposa há quase uma década, eu tinha aprendido a viver sozinho. O silêncio da casa já não doía tanto, e eu me convencia todos os dias de que era melhor assim. Eu tinha meus livros, minhas caminhadas matinais, o café sempre no mesmo horário e a rotina que me fazia esquecer o quanto o coração ainda sentia falta de algo. Mas naquele dia, naquele simples e comum dia, tudo mudou. Era uma manhã fria de outono. O céu estava nublado e as folhas caíam pelas calçadas da pequena cidade onde eu vivia. Eu decidi sair para caminhar até a praça, como fazia quase todos os dias. O ar fresco batia no rosto e, de alguma forma, me lembrava que eu ainda estava vivo. Parei na cafeteria da esquina, pedi meu café preto e sentei perto da janela, observando as pessoas que passavam apressadas. Foi então que eu a vi pela primeira vez. Ela atravessava a rua com um guarda-chuva vermelho e um sorriso leve, daqueles que parecem acender o dia inteiro. Não sei explicar, mas algo dentro de mim se agitou, como se o tempo tivesse parado por um instante. Eu só conseguia olhar para ela, tentando entender por que uma desconhecida mexia tanto comigo. Ela entrou na cafeteria, olhou em volta procurando uma mesa vazia e, por coincidência, só havia uma, bem ao lado da minha. Ela se aproximou com aquele olhar sereno e uma voz suave. "Com licença, posso sentar aqui? Está tão cheio hoje." "Claro, pode sim", respondi, meio sem saber o que dizer. E foi assim que tudo começou. Ela se chamava Helena. Tinha 58 anos, morava na cidade há pouco tempo e adorava escrever pequenos textos sobre a vida. Disse que passava ali todos os dias para tomar o café e observar as pessoas. Eu ri, dizendo que fazia o mesmo, só que no meu caso era para lembrar que o mundo ainda seguia em movimento, mesmo quando a gente para. Ela sorriu, e aquele sorriso parecia devolver cores ao que já estava cinza dentro de mim. A conversa fluiu tão naturalmente que eu nem percebi o tempo passar. Falamos sobre a vida, sobre perdas, sobre recomeços. Eu contei um pouco da minha história, sobre o tempo em que eu e minha esposa morávamos ali, sobre os filhos que moravam longe, sobre as tardes vazias que eu preenchia com livros e lembranças. Helena me olhava com atenção, como se realmente quisesse entender cada palavra. Quando ela falou da vida dela, percebi que também carregava suas dores. Perdeu o marido há 6 anos e desde então vivia sozinha, cuidando das plantas e escrevendo. Quando ela se levantou para ir embora, senti um aperto no peito. Eu não queria que aquele momento acabasse. Ela olhou para mim e disse: "Foi bom conversar com você. Talvez a gente se veja por aqui de novo." Eu sorri e respondi: "Eu espero que sim." E naquele instante eu soube que algo dentro de mim tinha despertado de novo. Nos dias seguintes, voltei à cafeteria na mesma hora. Parte de mim dizia que era só para manter o costume, mas no fundo eu sabia. Era para vê-la de novo. 3 dias depois, lá estava ela, com o mesmo guarda-chuva vermelho e aquele sorriso que parecia trazer o sol de volta para o céu. Quando me viu, sorriu de novo e veio direto à minha mesa. "Posso sentar?" perguntou, e eu apenas balancei a cabeça, tentando esconder o quanto aquilo me deixava feliz. A partir daí, nossas conversas viraram rotina. Todo dia, à mesma hora, a mesma mesa, o mesmo café. Falávamos de tudo. Do passado, das músicas antigas, dos filmes que marcaram época, dos medos, das saudades e até dos sonhos que ainda não tínhamos deixado morrer. Eu comecei a perceber que a presença dela fazia algo comigo que eu já nem lembrava como era. Me fazia querer viver mais. Com o tempo, ela começou a me contar mais sobre a vida dela. Disse que se sentia esquecida, que às vezes olhava no espelho e via uma mulher que o tempo tentou apagar, mas que ainda guardava dentro de si a vontade de ser amada. Eu ouvi aquilo e senti uma vontade enorme de dizer que ela merecia todo o amor do mundo, que ela ainda era linda, que o tempo não apaga o brilho de quem tem alma bonita. Mas eu não disse. Fiquei quieto, apenas sorrindo,
porque às vezes o coração fala mais alto que qualquer palavra. Os dias viraram semanas, e cada encontro parecia trazer algo novo. Eu percebia que a dor da solidão que antes me acompanhava estava indo embora, aos poucos, sem que eu percebesse. E foi numa tarde chuvosa, enquanto o som da chuva batia na janela da cafeteria, que ela segurou minha mão pela primeira vez. Foi um toque leve, simples, mas cheio de significado. Eu olhei para ela e vi nos olhos o mesmo medo e a mesma esperança que moravam em mim. Naquele toque, eu entendi. O amor não tem idade. O coração não reconhece rugas nem tempo, só sentimento. E ali, aos 62 anos, eu descobri que ainda podia amar. Nos dias seguintes, comecei a perceber que esperava por ela mais do que tudo. A cada manhã, o simples pensamento de encontrá-la fazia meu coração acelerar. Era como se eu tivesse voltado no tempo, como se o mundo tivesse ganhado cor de novo. Helena ria de tudo, me fazia rir, e cada conversa era como um novo capítulo de uma história que o destino resolveu escrever para nós dois. Mas eu ainda tinha medo. Medo de me apegar, medo de perder de novo, medo de sofrer. E foi ela quem me ensinou, com paciência e carinho, que o amor não é para ser temido, é para ser vivido. Você já percebeu como o tempo é engraçado? Ela disse um dia, olhando para a rua. Ele leva tanta coisa da gente, mas sempre traz algo quando a gente menos espera. Talvez ele esteja me trazendo você, respondi meio sem jeito. Ela sorriu e respondeu baixinho. Talvez ele esteja nos dando uma segunda chance. E naquele instante, eu soube. Minha vida estava mudando, e eu não queria que fosse diferente. Parte 2. Naquela noite, depois de mais um café com Helena, eu cheguei em casa com o coração acelerado como há muito tempo não acontecia. O relógio marcava quase 10 da noite, e mesmo assim eu não conseguia dormir. Fiquei sentado na poltrona da sala, olhando para a janela, pensando nela. Eu tentava entender o que estava acontecendo comigo. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Eu que havia jurado nunca mais me envolver com ninguém, agora não conseguia passar um dia sem pensar nela. No outro dia, acordei cedo, fiz meu café e, sem perceber, peguei a camisa que mais gostava, uma que nem usava mais, e passei um pouco de perfume. Ri sozinho ao me ver diante do espelho. Fazia anos que eu não ligava para essas coisas, mas agora eu queria estar bem. Queria que ela me olhasse e sorrisse daquele jeito que fazia o tempo parar. Cheguei na cafeteria alguns minutos antes do costume. Sentei na mesa de sempre e fiquei esperando. Cada pessoa que entrava, meu coração batia mais forte, achando que era ela. E quando finalmente a porta se abriu e Helena apareceu, com o mesmo guarda-chuva vermelho e aquele sorriso calmo, senti como se o dia tivesse começado de verdade. Ela se aproximou sorrindo. Chegou cedo hoje, disse ela rindo baixinho. Acordei antes do sol, respondi tentando disfarçar a ansiedade. Acho que o corpo acostumou a acordar para ver o dia nascer. Ela se sentou, colocou o guarda-chuva ao lado e tirou do bolso um pequeno caderno. Hoje eu escrevi algo. Posso ler para você? Perguntou com aquele brilho no olhar. Eu concordei, curioso. Ela abriu o caderno e começou a ler. Era um texto simples, mas cheio de sentimento. Falava sobre o medo de recomeçar, sobre o tempo que cura, mas também sobre a coragem de abrir o coração outra vez. Cada palavra dela parecia falar diretamente comigo. Quando terminou, ficou me olhando em silêncio. Eu não consegui dizer nada por alguns segundos. Depois falei, isso é sobre você, não é? Ela sorriu de leve. Talvez seja sobre nós, respondeu. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça o dia todo. Sobre nós. Fazia tanto tempo que eu não ouvia algo assim. E pela primeira vez em anos, eu senti vontade de fazer planos. Nos dias seguintes, nossas conversas se tornaram mais profundas. Às vezes, ela me contava sobre os dias difíceis depois que perdeu o marido, sobre as noites em que se sentia sozinha, sobre como aprendeu a rir de novo. Eu também contava os meus medos, as minhas lembranças e a dor que ainda guardava no peito. A gente se ouvia com o coração, sem pressa, sem julgamentos. Era como se o tempo nos desse uma nova chance de viver o amor de forma mais calma, mais sincera.
Um dia, depois do café, Helena me convidou para conhecer o jardim da casa dela. Disse que passava boa parte dos dias cuidando das flores e que o som do vento entre as folhas era a melhor terapia do mundo. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Quando cheguei lá, fiquei impressionado. Era um lugar simples, mas cheio de vida. Flores de todas as cores, plantas espalhadas por todos os cantos e aquele perfume leve de natureza que parecia acalmar até a alma. Ela me mostrou cada cantinho, com o mesmo entusiasmo de uma criança. Falava com carinho das plantas, como se cada uma tivesse uma história. Essas aqui eu plantei no primeiro ano em que cheguei na cidade. Achei que não iam crescer, mas olha só, disse ela, apontando para umas margaridas brancas. Elas florescem todo ano, mesmo depois das chuvas fortes. Eu acho bonito isso, essa força de recomeçar. Eu olhei para ela e disse, talvez a gente seja um pouco como essas flores, né? A vida bate forte, a chuva vem, mas a gente ainda floresce de novo. Ela me olhou em silêncio e sorriu. Acho que é isso mesmo. A gente ficou ali, conversando por horas, até o sol começar a se pôr. O céu ganhou tons de laranja e rosa, e o vento trazia aquele ar tranquilo de fim de tarde. Eu me senti em paz, algo que não sentia há muito tempo. Quando me despedi, ela me acompanhou até o portão. Ficamos ali, parados por um instante sem dizer nada. Só o olhar dela já dizia tudo. Nos dias seguintes, comecei a visitá-la com mais frequência. Às vezes, levava um bolo que eu mesmo fazia, outras vezes levava flores. Ela ria, dizendo que eu estava ficando romântico demais, e eu apenas respondia, acho que é culpa sua. Com o tempo, comecei a perceber o quanto ela estava me transformando. Eu acordava mais leve, com vontade de sair, de conversar, de sorrir. Era como se cada dia ao lado dela fosse uma nova chance de viver aquilo que o tempo quase me tirou. Mas nem tudo era fácil. Havia algo que eu ainda não conseguia lidar, o medo. Medo de me entregar de novo e perder. Medo de sofrer como antes. E foi num fim de tarde, enquanto a gente tomava café na varanda dela, que Helena olhou para mim e disse, você tem medo de ser feliz? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Acho que sim, respondi. Tenho medo de me apegar e o destino me tirar outra vez. Ela segurou minha mão com carinho e disse, o amor sempre envolve risco, mas também é o que faz a vida valer a pena. Eu também tive medo, mas quando te conheci, percebi que ainda posso sentir de novo. Aquelas palavras entraram fundo no meu coração. Foi ali, naquele momento simples, que eu percebi que o amor não espera o tempo certo. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, a gente precisa deixar acontecer. A partir daquele dia, comecei a me permitir mais. A cada encontro, a cada sorriso, eu deixava o medo um pouco mais longe. Helena tinha um jeito único de me fazer acreditar que ainda dava tempo para tudo, até para amar outra vez. E numa tarde qualquer, enquanto caminhávamos juntos pela praça onde nos conhecemos, eu olhei para ela e disse, sabe, Helena, se alguém me dissesse há 1 ano que eu me apaixonaria de novo, eu riria. Mas hoje eu só consigo agradecer por aquele café que mudou minha vida. Ela sorriu, encostou a cabeça no meu ombro e respondeu, o destino tem dessas coisas. Às vezes ele demora, mas quando vem, vem para curar. E naquele instante eu percebi, o amor tinha voltado para minha vida e eu não queria mais deixá-lo ir. O tempo foi passando e com ele nossos encontros se tornaram o melhor momento dos meus dias. Eu acordava e já pensava nela. Era como se minha vida, antes tão silenciosa e vazia, tivesse voltado a respirar. Helena era diferente de tudo o que eu já tinha vivido. Ela falava com calma, sorria com o olhar e tinha um jeito de me ouvir que fazia qualquer dor do passado parecer menor. Eu me lembro de um domingo de manhã. O céu estava claro e o cheiro de pão fresco vinha da padaria da esquina. Ela me ligou cedo e disse com aquela voz doce que eu já conhecia bem. Hoje é dia de passeio, não é? Vem me buscar, quero te mostrar um lugar especial. Eu ri e respondi, você manda, eu obedeço. Onde a gente vai? Ela só respondeu, surpresa. Quando cheguei, ela estava linda, com um vestido azul simples e um chapéu de palha.
O sorriso dela parecia iluminar a rua inteira. Entramos no meu carro e seguimos pela estrada que saía da cidade. A música tocava baixinho no rádio e o vento entrava pela janela. Às vezes, ela olhava para mim e sorria sem dizer nada. E eu sabia, aquele silêncio falava mais que qualquer palavra. Depois de uns 20 minutos, ela pediu para eu parar. Descemos e caminhamos até um campo aberto, cheio de flores silvestres. Era um lugar calmo, com o som dos passarinhos e o vento batendo leve nas árvores. Eu venho aqui desde que cheguei na cidade, ela disse. É onde eu venho pensar, escrever, respirar. Aqui eu me lembro que ainda há beleza em tudo, mesmo depois de dias difíceis. Ficamos ali, sentados na grama, observando o horizonte. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completamente em paz. Olhei para ela e disse: Helena, faz tanto tempo que eu não sentia isso. Essa tranquilidade, essa vontade de viver o momento. Ela me olhou e respondeu: porque você aprendeu a sentir de novo. Ela estava certa. O amor não me tirava o chão como antes. Não era aquele turbilhão de juventude. Era algo mais sereno, mais verdadeiro. Era um amor maduro, construído em olhares, em silêncio, em cumplicidade. Enquanto o sol se punha, Helena se aproximou e encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali sem dizer nada, só sentindo o tempo passar. Eu fechei os olhos e pensei em como a vida é curiosa. A gente passa anos acreditando que o amor acabou e, de repente, ele aparece no momento mais inesperado, com uma força que renova tudo. Nos dias seguintes, eu e Helena continuamos a nos ver com frequência. Às vezes, ela vinha até minha casa, trazia livros, bolo de fubá e aquele sorriso que já fazia parte dos meus dias. A casa, antes silenciosa, agora tinha risadas, conversas e até cheiro de café fresco de novo. Era como se ela tivesse devolvido a vida às paredes que há anos pareciam adormecidas. Numa tarde qualquer, enquanto tomávamos café na varanda, ela olhou para mim e disse: Sabe o que eu mais gosto em você? Eu ri e respondi. Agora fiquei curioso. Ela sorriu e respondeu: É o jeito como você fala das coisas simples, como se cada detalhe tivesse valor. Eu acho que é isso que faz você ser especial. Eu fiquei em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. E depois respondi: Eu acho que as coisas simples são as que mais ficam na memória. O tempo passa, a gente envelhece. Mas o sabor de um café, o cheiro da chuva, o som de uma risada, isso não envelhece nunca. Ela me olhou com ternura e disse baixinho: É por isso que eu gosto tanto de estar com você. Naquela noite, depois que ela foi embora, eu fiquei olhando para o céu e pensando em como a vida tinha mudado. E pela primeira vez em muitos anos, eu agradeci de verdade. Agradeci por estar vivo, por ainda poder sentir, por ter encontrado alguém que me fazia sorrir de novo. Mas o destino, às vezes, gosta de testar a força do que a gente sente. E o teste veio numa tarde chuvosa. Helena não apareceu na cafeteria. Pensei que talvez tivesse algum compromisso, então voltei para casa. No dia seguinte também não veio. E no outro, nada. Tentei ligar, mas o celular dela estava desligado. O coração começou a apertar. Fui até a casa dela, mas ninguém atendeu. Fiquei parado ali na frente, com o guarda-chuva tremendo nas mãos, sentindo uma angústia que há muito tempo eu não sentia. Chovia forte, e eu fiquei ali olhando para aquela porta fechada, torcendo para que ela se abrisse. No dia seguinte, finalmente recebi uma ligação. Era uma vizinha dela, me avisando que Helena tinha passado mal e estava no hospital. O coração quase saiu do peito. Peguei o casaco e fui correndo até lá. Quando cheguei, ela estava deitada, pálida, mas ainda com aquele olhar calmo que sempre me recebia com ternura. Ela sorriu ao me ver e disse: Eu sabia que você viria. Eu segurei a mão dela e disse: Claro que viria. Você é parte da minha vida agora. Ela me contou que tinha tido uma pequena complicação de saúde, nada grave, mas o suficiente para deixá-la de repouso. Fiquei ali com ela o resto do dia, contando histórias, tentando fazê-la rir. A cada risada dela, meu coração se acalmava um pouco mais.
Quando o médico entrou e disse que ela já estava melhorando, eu respirei aliviado. Fiquei ali ao lado dela, segurando sua mão como quem segura o próprio destino. Antes de dormir, ela olhou para mim e disse: "Eu achei que você fosse se assustar e ir embora." Eu segurei firme a mão dela e respondi: "Depois de tudo o que vivemos, você acha mesmo que eu iria embora?" Ela sorriu, fechou os olhos e disse: "Então fica." E eu fiquei. Fiquei a noite inteira ali, sentado, observando cada respiração dela, cada movimento leve. E percebi que o amor verdadeiro é isso. É estar, mesmo quando tudo parece difícil. Naquela madrugada silenciosa, olhando para ela adormecida, eu entendi de vez. Eu não tinha apenas reencontrado o amor. Eu tinha reencontrado o sentido da vida. Os dias seguintes foram diferentes. Eu passava quase todas as manhãs no hospital, sentado ao lado de Helena, lendo para ela, contando histórias antigas e tentando fazer com que aquele ambiente frio parecesse menos pesado. O tempo parecia andar devagar ali dentro, mas cada segundo ao lado dela me fazia perceber o quanto eu já não sabia mais viver sem a presença dela. Ela começou a melhorar rápido. O médico dizia que era por causa do bom humor, da força de vontade, mas eu sabia que era mais do que isso. Era o amor voltando a fazer morada. Era a vida mostrando que ainda havia motivo para seguir. Helena, mesmo fraca, não perdia o sorriso. "Você sabia que é um ótimo enfermeiro?" Ela disse um dia, rindo. "Se quiser, pode ficar contratado para cuidar de mim para sempre." Eu ri e respondi: "Só se o pagamento for um café com bolo e um sorriso seu todo dia." Ela olhou para mim com aquele olhar doce e respondeu: "Fechado." Quando finalmente ela recebeu alta, fui buscá-la no hospital. Levei flores, um cachecol novo e o coração cheio de emoção. Ela estava linda, mesmo pálida, mesmo cansada. O tempo não tinha tirado dela o brilho, apenas o deixava mais suave, mais verdadeiro. Ajudando-a a entrar no carro, senti o quanto ela estava frágil, e aquilo me deu uma vontade enorme de protegê-la. Naquele instante, eu soube que o amor que eu sentia já não era mais algo que poderia esconder. Era profundo, real, e me dava coragem para tudo. Nos dias seguintes, passei a cuidar dela em casa. Ajudava a fazer o almoço, regava as plantas e, às vezes, apenas ficava ali, sentado ao lado dela, vendo o tempo passar devagar. A casa dela era um refúgio. O som dos passarinhos, o perfume das flores e aquele silêncio leve que existia entre a gente formavam um tipo de paz que eu nunca tinha conhecido antes. Uma tarde, enquanto ela descansava na varanda, sentei ao lado e fiquei observando o pôr do sol. A luz dourada batia no rosto dela e por um instante eu me perdi olhando. O que foi?" ela perguntou, percebendo o meu olhar. "Nada", eu respondi. "Só estava pensando em como o tempo é generoso às vezes. Ele tirou muito de nós, mas agora parece estar devolvendo o que faltava." Ela sorriu e disse: "Talvez o tempo tenha demorado, mas chegou na hora certa." Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. A hora certa. Talvez o amor não tenha idade. Talvez ele apenas espere o momento em que a alma está pronta para sentir de novo. No fim daquela tarde, ela me contou algo que me deixou em silêncio. Sabe, eu sempre imaginei que envelheceria sozinha. Achei que o amor não era mais para mim. Eu via os casais nas praças de mãos dadas e pensava que já tinha vivido o suficiente, que já tinha sentido tudo o que o coração podia sentir. Mas quando te conheci, percebi que ainda tinha espaço aqui dentro. Ela colocou a mão sobre o peito e completou: "E esse espaço agora é seu." As palavras dela me tocaram fundo. Eu senti vontade de dizer tudo o que estava preso dentro de mim, de confessar o quanto ela tinha transformado minha vida. Mas em vez disso, apenas segurei a mão dela e fiquei em silêncio. Às vezes o amor é mais bonito quando é sentido do que quando é dito. Nos dias seguintes, a saúde dela melhorou completamente. Voltamos à rotina dos cafés, das risadas e das caminhadas na praça. Mas agora era diferente. A cada toque de mão, a cada olhar, havia algo mais. Um sentimento profundo, calmo e ao mesmo tempo forte, que crescia sem precisar de pressa. Certa manhã, enquanto caminhávamos, ela parou em frente à banca de flores.
Havia rosas vermelhas, girassóis e lírios. Ela pegou uma rosa e olhou para mim. Sabe qual é a diferença entre as flores e a gente? Perguntou sorrindo. É que elas florescem por algumas semanas, mas nós, quando amamos de verdade, florescemos o resto da vida. Eu fiquei parado, olhando para ela e respondi. Então que a gente floresça para sempre. Ela sorriu, colocou a rosa no meu bolso e seguimos de mãos dadas pela rua. Eu sentia o coração leve, cheio de uma alegria que não precisava de explicação. O tempo passou e cada dia, ao lado dela, parecia um novo capítulo. Às vezes, eu acordava de madrugada, olhava o relógio e pensava nela, imaginando se também estava acordada, se também pensava em mim. Às vezes eu me pegava sorrindo sozinho, lembrando das nossas conversas, dos olhares trocados, dos gestos simples que diziam tanto. Uma noite, depois de um jantar tranquilo, ela me olhou com um brilho diferente nos olhos. "Posso te contar um segredo?" perguntou. "Claro que pode." Ela respirou fundo e disse, "Eu escrevi um texto sobre você." Eu ri e respondi, "Sobre mim?" Ela assentiu. "Sim, sobre o homem que achava que o amor tinha acabado, mas que me ensinou que o coração não envelhece." Ela levantou, foi até o quarto e voltou com o caderno. Abriu na página marcada e começou a ler. As palavras dela eram simples, mas cada uma parecia tocar direto o meu coração. Ela descrevia o primeiro dia que me viu na cafeteria, a forma como eu olhava pela janela, o jeito tímido de sorrir, e como aos poucos ela percebeu que eu também carregava as mesmas saudades que ela. Quando terminou, olhou para mim em silêncio. Eu estava com os olhos marejados. Levantei, fui até ela e segurei suas mãos. "Helena, se eu pudesse voltar no tempo, teria te encontrado antes, só para ter mais tempo para te amar." Ela sorriu emocionada e respondeu, "Mas talvez se tivesse sido antes, a gente não estaria pronto. Agora é o momento certo." Ficamos abraçados por um longo tempo. O relógio marcava o passar das horas, mas ali, no meio daquele abraço, o tempo parecia não existir. Era como se o mundo tivesse parado para que a gente pudesse sentir o que é o amor em sua forma mais pura e tranquila. Naquela noite, quando fui embora, ela me acompanhou até o portão. O vento batia leve e o céu estava cheio de estrelas. Ela se aproximou e me deu um beijo na bochecha, tão suave que fez meu coração acelerar como um menino de 20 anos. "Boa noite, meu amor," ela disse. "Boa noite, Helena," respondi com um sorriso. "Até amanhã." E naquela caminhada de volta para casa, eu pensei que a vida é mesmo surpreendente. Eu que achava que nunca mais amaria, agora sentia que tinha reencontrado o sentido de tudo. Os dias ao lado de Helena se tornaram o centro da minha vida. Já não importava o que eu fazia, tudo girava em torno dela. Acordar e tomar café pensando se ela já estava acordada, sair para caminhar e esperar que ela ligasse, ver o sol se pôr e lembrar do sorriso dela, tudo em mim parecia ter encontrado um novo propósito. E, sinceramente, eu nunca me senti tão vivo. A cada encontro, o laço entre nós ficava mais forte. As conversas, que antes eram apenas sobre o passado, agora giravam em torno do futuro. Helena começou a falar sobre viajar, conhecer o mar de novo, revisitar lugares que marcaram a vida dela. E, sem perceber, começou a incluir meu nome em cada plano. Quando a gente for, quando nós viajarmos, quando estivermos lá, um dia ela apareceu na cafeteria com uma caixa nas mãos. Eu me levantei e fui ao encontro dela. "O que é isso?" Perguntei curioso. "Presente," respondeu sorrindo. Abri a caixa e encontrei um relógio de pulso antigo com uma pulseira de couro gasta, mas cheia de charme. "Era do meu pai," ela disse. "Ele sempre dizia que o tempo é o bem mais precioso que temos. Eu quero que você tenha, porque foi com você que o tempo voltou a ter sentido para mim." Fiquei sem palavras. Segurei o relógio com cuidado e olhei para ela. "Helena, isso é valioso demais." Ela apenas respondeu, "É, e por isso quero que fique com alguém que me faz valorizar cada segundo." Aquela foi uma das poucas vezes em que não consegui conter as lágrimas.
O amor, às vezes, vem em forma de um gesto simples, e aquele gesto dela significou tudo. Nos dias seguintes, comecei a perceber algo diferente. O amor que sentíamos já não precisava de palavras. Era algo que estava no ar, no olhar, no toque das mãos, no jeito como ela ajeitava meu casaco quando o vento soprava. Era um amor silencioso, maduro, cheio de paz. Mas como toda história bonita, a vida resolveu colocar à prova o que estávamos vivendo. Tudo começou com uma tosse leve que Helena dizia ser apenas um resfriado. Eu insistia para que ela fosse ao médico, mas ela sempre respondia com aquele sorriso tranquilo. É só um vento frio, logo passa. Mas os dias foram passando e a tosse piorou. Certa noite, quando fui visitá-la, percebi que ela estava mais cansada. O sorriso ainda estava ali, mas havia algo diferente no olhar. Helena, por favor, vamos ao médico amanhã. Pedi com o coração apertado. Ela olhou para mim e respondeu baixinho. Tudo bem, se for para te deixar tranquilo, eu vou. No dia seguinte, fomos juntos. Eu segurei a mão dela na sala de espera e senti o coração apertado como nunca antes. Quando o médico chamou, entramos. Ele a examinou. Pediu alguns exames e pediu para voltarmos depois de alguns dias. Aquela espera parecia interminável. Foram dias longos, silenciosos, cheios de pensamentos que eu tentava afastar. Eu me esforçava para manter a calma, mas o medo começou a crescer dentro de mim. Quando chegou o dia do retorno, fomos novamente juntos. Helena estava serena, como sempre. Eu por dentro tremia. O médico entrou na sala com um olhar sério e eu já sabia que algo não estava certo. Ele explicou com calma que havia encontrado um problema nos pulmões dela e que precisaria de tratamento. Não era algo simples, mas havia chances de melhora. Helena ouviu tudo com tranquilidade. Quando saímos, eu fiquei em silêncio. Ela percebeu e segurou minha mão. Ei, disse com um sorriso, não me olhe assim, eu ainda estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, a gente vai continuar vivendo, combinado? Eu segurei firme a mão dela e respondi, combinado. A partir daquele dia, comecei a acompanhá-la em tudo. Fui a todas as consultas, cada sessão, cada exame. Eu fazia questão de estar ali, de mostrar para ela que não estava sozinha. E mesmo nos dias difíceis, ela encontrava um jeito de sorrir. Você sabia que é minha força? Ela me disse um dia, enquanto esperávamos o resultado de um exame. Não, respondi. Quem é forte aqui é você. Ela balançou a cabeça e respondeu, a força vem de quem está do nosso lado, e você é o motivo de eu continuar lutando. As semanas foram passando. Alguns dias eram bons, outros nem tanto. Mas em todos eles, o amor entre nós só crescia. A doença não conseguiu tirar o brilho dos olhos dela, nem a vontade de viver. E cada pequeno progresso era motivo para comemorar. Numa tarde, depois de uma consulta, ela pediu para irmos até o campo de flores onde tínhamos estado meses atrás. O mesmo lugar onde ela me mostrou o pôr do sol. Quando chegamos, o céu estava dourado e o vento soprava leve. Ela se sentou na grama, respirou fundo e disse, lembra quando te trouxe aqui? Eu disse que esse era o lugar onde eu vinha para pensar. Lembro, respondi. E hoje, o que você quer pensar? Ela olhou para o horizonte e respondeu, que se um dia eu não puder mais vir aqui, quero que você venha por mim. Que olhe para o céu e lembre que o amor nunca acaba, ele só muda de forma. Fiquei em silêncio. O coração parecia se despedaçar por dentro, mas eu não queria mostrar. Me aproximei, segurei o rosto dela entre as mãos e disse, Helena, eu não quero pensar em te perder. Eu só quero viver cada dia contigo, até o último. Ela sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu, então vamos viver. E nós vivemos. Cada dia, cada hora, cada segundo. Nos momentos bons, ríamos juntos. Nos ruins, ficávamos em silêncio, mas um silêncio que dizia tudo. O tratamento seguiu. Alguns dias ela ficava fraca e eu cozinhava para ela, lia seus textos, cuidava das plantas e principalmente ficava ali, presente. O amor às vezes é isso, estar. Uma noite, depois de um dia difícil, ela me chamou perto da cama e disse, se eu não melhorar, promete que vai continuar vivendo? Promete que não vai deixar o amor morrer dentro de você?
Eu segurei as lágrimas e respondi: eu prometo, mas você vai melhorar. Ainda temos muita coisa para viver. Ela sorriu fraco e disse: eu acredito em você. E naquele momento eu percebi: o amor verdadeiro é aquele que permanece mesmo quando o medo tenta tomar conta. O amor que ela me deu já tinha se tornado parte de mim. O tempo passou e o tratamento começou a dar resultado. Helena ficou mais forte, voltou a sorrir com mais brilho e a tosse foi diminuindo. Quando o médico disse que ela estava reagindo bem, eu senti uma alegria que não cabia no peito. Naquele mesmo dia, levei ela até o jardim. Estava tudo florido e o cheiro das flores tomava o ar. Ela se sentou, olhou para mim e disse: acho que Deus ouviu nossas conversas. Eu sorri e respondi: acho que ele viu o tamanho do nosso amor. Ficamos ali, abraçados, olhando o pôr do sol, como se o mundo inteiro tivesse parado para ver a gente recomeçar de novo. Os meses que vieram depois foram de pura esperança. Helena começou a melhorar, e cada pequeno avanço era motivo para comemorar como se fosse uma vitória gigante. O riso dela voltou a preencher os dias, o brilho dos olhos estava mais forte, e aquela energia de vida que ela tinha retornou com tudo. Eu olhava para ela e pensava em como era possível alguém transformar a dor em beleza. Ela sempre dizia que o amor cura de muitas formas, e eu estava vendo isso acontecer diante dos meus olhos. O amor dela me curou da solidão, e de alguma forma o meu amor parecia estar curando o medo dela. Um dia acordamos cedo e ela me disse que queria sair, mas não contou para onde. Pegamos o carro e seguimos estrada afora. O sol ainda estava nascendo e o ar da manhã tinha aquele cheiro de recomeço. Depois de uma hora, ela pediu para eu parar perto de um pequeno sítio abandonado, cercado por árvores e flores silvestres. Esse lugar, ela disse, com os olhos brilhando, era onde eu vinha quando era jovem. Sonhava em envelhecer aqui, cuidando do jardim, ouvindo o canto dos passarinhos e vendo o tempo passar devagar. Ela me olhou e completou: e agora, quero te mostrar porque é aqui que me sinto em paz. Ficamos andando pelo terreno, entre as flores, e eu vi o quanto aquele lugar refletia a alma dela, simples, bonito e cheio de vida. No meio de tanta natureza, ela respirou fundo e disse: eu achei que nunca mais veria esse lugar, mas olha só, estou aqui de novo, e com você. Naquele instante, eu entendi que a felicidade não está nas grandes coisas, mas nas pequenas que a gente compartilha com quem ama. Nos dias seguintes, começamos a visitar aquele sítio com frequência. Eu levava ferramentas, ela levava mudas de flores. Aos poucos, fomos limpando o lugar, cuidando da terra, plantando cores novas. Ela dizia que estava reconstruindo um pedacinho da vida, e eu dizia que estava reconstruindo o coração. Certa tarde, enquanto ela regava as flores, eu fiquei observando em silêncio. O sol batia de leve no cabelo dela, e o vento fazia as pétalas se moverem como se o mundo inteiro dançasse ao redor dela. Foi ali que percebi, eu precisava fazer algo. Algo que mostrasse o quanto aquele amor tinha mudado tudo em mim. Nos dias seguintes, comecei a preparar uma surpresa. Enquanto ela descansava, eu ia até o sítio e trabalhava em segredo. Queria que o lugar se tornasse especial para ela, do jeitinho que ela sonhava. Pintei as janelas, consertei o portão, plantei mais flores e pendurei pequenas luzes ao redor da varanda. Passei horas ali, com as mãos sujas de terra e o coração cheio de emoção. Quando terminei, o sol já estava se pondo. Mandei uma mensagem para ela: me encontra no nosso lugar. Quando ela chegou, ficou parada na entrada olhando tudo. As luzes acesas, o jardim florido, o portão pintado, o cheiro de café vindo da cozinha. Eu estava lá de pé esperando com um sorriso. Ela levou as mãos à boca emocionada. Você fez tudo isso? Perguntou. Fiz, respondi, porque esse lugar é o reflexo de quem você é. E também porque é aqui que eu quero te ver sorrir todos os dias. Ela veio até mim, me abraçou e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com a voz embargada, disse: eu nunca imaginei que alguém faria isso por mim. Eu sorri e respondi:
Eu também nunca imaginei que amaria de novo, mas você me mostrou que o amor não tem idade, só coragem. Nos dias que se seguiram, aquele sítio virou nosso refúgio. Passávamos as manhãs cuidando das flores, as tardes tomando café e as noites conversando sob as luzes que eu pendurei. Era como se o tempo tivesse desacelerado para deixar a gente viver em paz. Helena ria mais, comia melhor, dormia melhor. E eu sentia que cada dia ao lado dela era um presente que eu nunca mais queria perder. Mas o tempo, como sempre, seguia seu ritmo. E numa tarde, enquanto ela colhia flores, parou e disse: "Eu fico pensando, se um dia eu não estiver mais aqui, quero que continue vindo para esse lugar. Plante novas flores, conte novas histórias. Não deixe o amor morrer junto comigo." Eu segurei as mãos dela e disse: "Eu não quero pensar nisso. Quero pensar que ainda temos muitos amanheceres para ver juntos." Ela sorriu. "E teremos. Mas se um dia o corpo cansar, quero que o amor continue andando." Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Algumas semanas depois, decidi preparar algo ainda mais especial. Fui até a cidade e comprei um anel simples, com uma pequena pedra azul, da cor dos olhos dela. Voltei para o sítio com o coração acelerado. Naquela noite o céu estava cheio de estrelas. Ela estava sentada na varanda, com uma manta nos ombros e um sorriso tranquilo no rosto. Me aproximei devagar, segurei a mão dela e disse: "Helena, você me devolveu a vida. Me ensinou que nunca é tarde para amar, que o coração não envelhece quando encontra o amor certo." Ela me olhou com os olhos marejados e antes que dissesse qualquer coisa, me ajoelhei. Tirei o anel do bolso e continuei: "Eu sei que não somos jovens, mas somos vivos. E o amor que a gente tem é o mais verdadeiro que já senti. Quer casar comigo?" Helena levou as mãos ao rosto emocionada. As lágrimas escorriam e ela sussurrou: "Sim, 1000 vezes sim." Eu coloquei o anel em seu dedo e a abracei forte. Ficamos ali, em silêncio, sentindo o coração bater no mesmo compasso. As estrelas pareciam brilhar só pra gente. Naquela noite, ela encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Eu achei que nunca mais amaria. Mas olha só, o amor veio me encontrar quando eu já tinha parado de procurar." Eu sorri e respondi: "E eu achei que já tinha vivido de tudo. Mas foi você que me ensinou o que é viver de verdade." Ficamos ali até o amanhecer, vendo o céu mudar de cor, sentindo o vento e o cheiro das flores que nós mesmos plantamos. Era o começo de uma nova vida, e o coração, mesmo aos 62 anos, batia como o de um garoto apaixonado. O dia do casamento chegou de um jeito simples, mas com uma beleza que nenhuma cerimônia luxuosa poderia superar. O sol nascia devagar, pintando o céu de dourado e rosa, e o ar tinha aquele cheiro de flor e café fresco. O sítio estava cheio de vida, com as flores que nós dois plantamos balançando com o vento, como se o mundo inteiro estivesse celebrando junto. Helena estava linda. Vestia um vestido branco simples, com rendas delicadas e um laço azul claro na cintura. O cabelo preso com pequenas flores do jardim. Eu não conseguia parar de olhar. Era como ver o amor ganhar forma. Aos 62 anos, eu me sentia como um jovem prestes a viver o dia mais importante da vida. Os convidados eram poucos, apenas os amigos mais próximos e alguns vizinhos que nos acompanharam nessa jornada. Todos sabiam da nossa história. Alguns se emocionavam só de ver a gente junto. O padre era um senhor de voz calma, que parecia entender o significado daquele momento. Quando Helena entrou pelo pequeno caminho de flores, eu senti as lágrimas brotarem. A cada passo dela, meu coração batia mais forte. E quando ela chegou perto, sorriu e disse baixinho: "Nunca imaginei que viveria isso de novo." Eu respondi: "Eu também não." Mas o amor chegou na hora certa. A cerimônia foi curta, mas cheia de emoção. As palavras do padre falavam sobre o tempo, sobre o amor que não envelhece e sobre a importância de recomeçar, mesmo quando a vida parece já ter passado. Quando ele disse: "Pode beijar a noiva", eu me aproximei, encostei a testa na dela e sussurrei: "Obrigado por me escolher." Ela respondeu baixinho: "Foi o amor que escolheu por nós." Aplausos, risos, lágrimas,
tudo ao mesmo tempo. Era como se o universo inteiro estivesse sorrindo para a gente. Depois da cerimônia, todos ficaram no jardim. As mesas foram montadas sob as árvores, com flores colhidas por nós mesmos. Tocava uma música leve, daquelas que falam sobre amor e esperança. Helena dançou comigo, com a cabeça encostada no meu peito, e eu senti que aquele momento era eterno. O tempo parecia ter parado, e tudo o que importava era aquele abraço. Enquanto dançávamos, ela olhou para mim e disse: "Lembra quando eu te disse que o amor nunca morre, ele só muda de forma?" Lembro. Então, se um dia eu não estiver mais aqui, quero que saiba que o amor vai continuar vivendo nesse lugar, nas flores, no vento e em tudo que a gente construiu. Eu segurei firme a mão dela e respondi: "Você não vai a lugar nenhum, meu amor. Ainda temos muitos dias para viver juntos." Ela sorriu, com aquele olhar sereno que sempre me desmontava, e respondeu: "Então vamos viver, um dia de cada vez." E nós vivemos. Os meses seguintes foram de pura paz. A saúde dela continuou firme, e o sítio se tornou o nosso lar. As manhãs eram cheias de risadas e o cheiro de café. As tardes, de histórias e planos. Às vezes ficávamos sentados na varanda só vendo o pôr do sol, e ela dizia: "Olha como o céu parece sorrir pra gente." Certa noite, sentei ao lado dela com um álbum de fotos que fizemos juntos. Cada página contava um pedacinho da nossa história. O primeiro café, o primeiro passeio, o primeiro pôr do sol, o primeiro "Eu te amo." Helena olhava cada foto com aquele sorriso calmo. "Sabe," ela disse, "se alguém me dissesse que aos 60 e poucos anos eu viveria o amor mais bonito da minha vida, eu teria rido." Eu ri também. Eu também teria rido. Mas olha só para nós. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Olha só para nós. O tempo passou, mas o amor não diminuiu. Pelo contrário, cresceu. Ficou mais calmo, mais forte, mais verdadeiro. Numa manhã qualquer acordei e vi Helena no jardim, regando as flores e cantando baixinho. O sol batia nela, e por um momento eu fiquei apenas observando. Pensei em tudo o que vivi antes dela. Os vazios, as solidões, os dias cinzentos. E pensei em como, do nada, a vida decidiu me presentear com ela. Naquele instante, percebi o que o destino tentou me dizer o tempo todo. O amor não tem idade. Ele chega quando tem que chegar, às vezes atrasado, mas sempre no momento certo. Me aproximei, abracei por trás e disse: "Você é o amor que a vida me devia." Ela sorriu, virou para mim e respondeu: "E você é o amor que o tempo me trouxe de volta." Ficamos ali, abraçados, sentindo o vento leve e o perfume das flores. Nenhuma palavra seria capaz de descrever o que era aquilo. Era mais que amor, era vida, era recomeço. E foi assim que descobri que nunca é tarde para amar. Que o coração, mesmo aos 62 anos, ainda pode bater forte, sonhar e se encantar. Que o amor verdadeiro não tem pressa, ele só espera o momento certo para acontecer. Helena me devolveu o sorriso, me devolveu o sentido, me mostrou que viver é muito mais do que apenas passar o tempo. É sentir, é amar, é se permitir de novo. E se alguém me perguntasse hoje se acredito no amor, eu responderia sem pensar: sim, porque eu achei que nunca mais amaria. Até conhecer ela aos 62 anos. Que bela história, não foi? Deixa aqui nos comentários se você gostou, me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.